Capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué 3, capítulo 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Vou me dar um pouquinho de sol aqui no retorno, tá bom? Amém? Glória a Deus, santo ao Senhor. Quem achou, diga amém. Josué capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: levantou-se Josué de madrugada, e com todos os israelitas partiram de Sirim, e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. E haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: santifica-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de ti. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero falar com Deus e pedir a direção do Senhor na palavra nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Tua palavra que é fiel e justa para nos ensinar, Pai, para nos corrigir, meu Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Senhor, fala conosco nesta noite. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente nesta noite, meu Pai, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que a Tua palavra tenha efeito em cada vida que aqui está, meu Pai. Ministra sobre nós, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Eu sempre digo que Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, Ele é bom e Ele tem cuidado de nós e Ele tem cuidado de você. Nós sabemos que Deus, Ele é o único Deus e o único que deve ser louvado e adorado. Nós vemos aqui nessa passagem de Josué, quando vai nos falar sobre a travessia do Rio Jordão, a palavra que nós lemos, ela se refere a uma promessa que o Senhor havia dado para Israel, uma promessa que o Senhor havia dado ao povo, ao seu povo escolhido, e ainda essa promessa não tinha se cumprido. Ali ainda haveria algumas batalhas para se vencer, alguns sonhos para serem realizados ali ainda haveria para acontecer. E nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para nós agora em nossos momentos, cada um no seu momento de vida. Hoje, dia 17 de setembro de 2023, você está agora às quase 7 horas da noite na igreja do Evangelho Quadrangular, Vila Rio Branco, e até você chegar aqui, você já traçou um caminho para chegar até aqui, um caminho, e não o caminho da sua casa até aqui, mas um caminho de vida, você já traçou e o Senhor te trouxe até aqui. Eu tenho certeza que todos que aqui estão já receberam alguma bênção do Senhor. Se você já recebeu, diga amém. Amém. Mas algumas promessas ainda estão para se cumprir na sua vida. Algumas promessas que o Senhor disse e entregou a você em algum momento ainda não se cumpriram, mas com certeza aquele que crê, o
Senhor vai fazer essa promessa se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Todos nós esperamos, e todos nós esperamos que o Senhor venha realizar em nossa vida algo grande. Queremos ter um grande momento com o Senhor. Você pode ter passado por esse grande momento, mas ainda existem outros grandes momentos para você passar com o Senhor. Eu gostaria que você refletisse grandes momentos na sua vida. Talvez uma mulher e uma mãe que queria ter um filho, hoje vê o seu filho andando pela igreja. Quando esse filho nasceu, foi um grande momento na sua vida, sim ou não? Algumas pessoas que depois, agora crescidas, e pediam ao Senhor que pudesse ter um casamento, um bom casamento. Eu tenho certeza que no dia que você casou, foi um grande momento na sua vida, sim ou não? Solteiros vão esperar que um dia vai chegar a vez de vocês, amém? Mas são grandes momentos na nossa vida. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Amém. Você lembra o impacto da palavra quando veio até você e você sentiu-se tocado pelo Espírito Santo de Deus? E a obra do Senhor veio e fez e trabalhou dentro de você? Foi um grande momento na sua vida. Você lembra, você aceitou Jesus e houve esse grande momento, e aí haveria um outro passo, você se batizar e se entregar às águas do batismo para se tornar uma nova criatura. E se eu perguntar aqui, eu posso ter quase a certeza que 100% daqueles que se batizaram nas águas foi um momento muito feliz e marcante na nossa e na sua vida, sim ou não? Sim. É tão gostoso quando nós estamos lá ministrando o batismo e vemos ali aquela pessoa tocada por Deus, chorando, com o coração todo quebrantado, e o pastor está pegando lá e falando sobre o batismo, e o pastor fala glória a Deus, a pessoa, nossa, aleluia. Um grande momento na sua vida que o Senhor realizou. Traga à memória grandes momentos na sua vida. Quando você talvez um dia estava desempregado e você orou a Deus e o Senhor te levou para algum lugar e lá tinha uma porta aberta e ali o Senhor te abençoou e você volta para casa feliz porque o Senhor te abençoou, Ele abriu uma porta de emprego. Pode ser um grande momento na sua vida, diga amém. Amém. Nós esperamos sempre que existam grandes momentos em nossa vida, porque alguns momentos bons já vieram e você já sentiu o gosto de uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas quando nós somos abençoados e quando nós estamos na casa do Senhor, sabemos que é bom receber bênção, então nós queremos mais e mais bênçãos do Senhor. Se tem alguém aqui que não quer bênção do Senhor, que não almeja alcançar algo no Senhor, eu peço que você reflita a sua vida, porque como a palavra está nos ministrando nessa noite, a vida ela é feita de bons momentos, mas entre os bons momentos existem também os maus tempos. Existem momentos de dificuldades, existem momentos que sentimos aflitos, que nos sentimos acuados com essa vida, com situações que não sabemos como resolver, então nós apresentamos a Deus, e aí nós falamos, Senhor, transforma essa luta, transforma essa tribulação em bênção, e essa bênção vai se tornar um bom momento na sua vida. Nós sabemos que Deus nos ama, e Ele quer que todos nós sejamos felizes. Por mais que você tenha sofrido nessa vida, você tem que entender que existe um Deus que quer que você seja feliz. É o Deus do amor, é o Deus que traz alegria ao nosso coração. Mesmo quando uma mulher, a palavra
essa mulher, ela leva o profeta à sua casa e o seu filho é ressuscitado. A vida, ela é feita de sonhos. Todos nós temos sonhos para serem alcançados, porque nós somos homens ou mulheres e nós queremos alcançar algo no Senhor, e quando nós queremos alcançar, podemos traduzir isso em sonhos. Eu posso falar, estou apenas exemplificando, mas eu posso falar, eu tenho um sonho de um dia eu ser um advogado. Alguns já puderam falar, eu tenho um sonho de um dia ser um pastor de uma igreja. Um dia o pastor Marquinhos falou isso e se tornou realidade, né, pastor Marquinhos? Alguns podem falar, eu tenho um sonho de ter uma família abençoada. O pastor dessa igreja pode falar, eu tenho um sonho de ter uma igreja abençoada, já é abençoada, mas que possamos ter alcançado este bairro, pelo menos 1.000, 2.000 pessoas aqui nessa igreja. É um sonho do pastor. E você vai olhar e ver que você tem sonhos a ser realizados, e os nossos sonhos devem ser entregues ao Senhor. Mas para que os sonhos sejam realizados, existe uma preparação para o sonho. Você tem que se preparar, você tem que estar pronto. A palavra do Senhor nos fala de um homem, a palavra ela nos conta de um homem que Deus usava através de sonho. E o nome dele era José. José do Egito, então conhecido agora como José do Egito, mas há alguns anos atrás, antes dele ir para o Egito, ele era apenas José, filho de Jacó. E José, a Bíblia nos conta que ele estava no campo, trabalhando no campo para o seu pai, e aí o Senhor lhe dá uma visão em sonho. E José, com 17 anos, ele sonha que ali havia alguns feixes, e ali o feixe de José estava no centro de pé, mas o feixe dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe, se curvavam a José. O Senhor começa a trabalhar em José através de sonhos. E aqui eu quero te explicar essa palavra, o Espírito Santo nos permitiu dessa maneira, para você entender que existem sonhos que são de Deus e existem sonhos que são da carne. Alguns sonhos você quer ter e você está querendo que realize na sua vida, se não for projeto de Deus, não vai acontecer. Esse sonho de José nos mostra muito claro que o sonho não era de José, o sonho era um sonho que veio de Deus, era um projeto de Deus para aquilo que iria acontecer, e você conhece a história. Talvez José, naquele momento que tem essa visão, ele fica preocupado, mas será que os meus irmãos vão se curvar diante de mim? José poderia ficar preocupado e dizer, meu Senhor, mas será que esse sonho veio de ti? Será que isso vai se realizar? E o que Deus faz? Revela a José um outro sonho. E o sonho semelhante a esse dos feixes era que José, assim como seu pai e a sua mãe representavam o sol e uma lua, e os seus irmãos representados por uma estrela. E essa visão diz que a lua e a estrela, e as estrelas, e o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante da estrela ou diante de José. O Senhor confirma, José, esse sonho não é teu, esse sonho é de Deus. É Deus que está te dando esse sonho. E aí José, ali novo, ainda menor de idade, 17 anos, talvez não entendeu, mas ele quis contar a sua família. E ele conta a sua família, os seus irmãos já não olhavam para José de uma boa forma, porque Jacó amava tanto a José, porque era um filho querido da sua velhice. Você sabe que José ganhou uma capa bonita do seu pai.
E aí os irmãos ficaram enfurecidos. O próprio pai de José disse: olha, nós vamos se curvar diante de ti. Mas era um sonho que não era dele, era um sonho de Deus. Existem sonhos que são de Deus para a nossa vida. São coisas que Deus preparou para nós. São coisas que Deus, Ele precisa de você, porque nós precisamos de Deus para que algo venha acontecer. O Senhor estava dizendo a José: é contigo que isso vai acontecer. Esta visão de agora, ela vai se cumprir, e nós vemos se cumprir a visão em José depois de 22 anos. Quando José desce para o Egito, porque seus irmãos o venderam, ele vai para a casa de Potifar, e ele ainda revela sonhos ali, e o Senhor trabalha na vida dele através de sonhos. Não é a mensagem sobre isso hoje, mas você conhece a história. E aí, passados-se 22 anos, José era governador do Egito, e ali a fome assolava aquela região, e agora os seus irmãos saem da sua terra e vêm até o Egito para buscar o alimento. E quando eles veem José, não sabiam que era José, e eles se curvaram diante de José. E agora não é o sonho de José, mas o sonho que Deus levantou em José estava se cumprindo naquele momento, porque Deus determinou. Eu poderia exemplificar aqui e talvez fique mais claro para você entender, falando de algumas coisas materiais. Se eu perguntar aqui para os homens que aqui estão, eu tenho um sonho de ter um Camaro amarelo. Tem um aqui do lado estacionado. Isso é um sonho da carne, não é projeto de Deus. Eu tenho o sonho de ter uma casa enorme, com 5 quartos, tantas suítes, uma sala grande, até com elevador, com piscina e não sei o que mais. Esse sonho é seu? Será que é o sonho de Deus? Aquilo que for sonho de Deus para a sua vida vai acontecer, mas aquilo que for da carne, você pode orar e espernear que não vai acontecer. E alguns têm buscado sonhos que não são de Deus, e pode até alcançar com suas mãos, mas você vai ver que lá na frente alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai atrapalhar aquela situação, porque não era o projeto de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Você precisa entender, e nós precisamos entender, que os sonhos que nós temos, ele deve começar em Deus. Você tem que ter a aprovação do Senhor, você tem que ter a aprovação de Deus, porque se você tiver algo da sua carne almejando para você, e se não for de Deus, você peça a Deus: muda a minha mente, muda o meu coração, e que os teus projetos sejam os meus, e que os meus projetos sejam os teus projetos, porque aí você está alinhado com aquele que pode te abençoar, você está alinhado com o céu. É o que o Senhor quer te dar, e é o que você precisa. Não é apenas o que você precisa, mas é aquilo que Deus vai te dar e pode te abençoar. Então todo sonho, ele deve começar em Deus. Diga amém. Tudo aquilo que você pede ao Senhor como algo, dizendo como algo que você queira, um sonho que você quer realizar, você precisa decifrar isso. Você precisa ver se isso realmente procede de Deus, e não uma aspiração ou não um sonho de uma meta humana, um desejo de apenas para massagear os nossos egos. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 5,14:
na parte B, não precisa abrir, eu vou citar aqui, 1 João 5,14, parte B. Se nós pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Vou repetir. Se nós pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, não a minha, não a sua, a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ele pode e Ele vai nos ouvir com certeza. Nós olhamos aqui para a palavra que nós lemos sobre a travessia do Jordão. Eu gostaria que você entendesse porque nós falamos sobre os sonhos a serem realizados. Porque o povo de Deus, eles tinham uma promessa sobre a sua vida, e a promessa era que eles seriam uma grande nação. A promessa era que eles estariam numa terra escolhida por Deus, e nessa terra eles seriam uma grande nação. Essa promessa ela se complementava dizendo que essa terra, aonde Deus havia preparado para eles, seria uma terra que mana leite ou mel, ou seja, é uma terra boa, é uma terra agradável, é uma terra frutífera, é uma terra que muitos povos queriam ter naquela época. Era aquilo que Deus havia preparado para Israel como promessa para as suas vidas. E aí nós olhamos que o povo estava cativo e o Senhor os liberta, e eles passaram pelo Mar Vermelho e agora eles estão no deserto. Eles estão no meio de um processo, eles estão no meio do sonho a ser realizado. O sonho não finalizou no Mar Vermelho, o sonho não finalizou no deserto, o sonho se completava depois que ele passasse pelo Jordão. Era necessário passar, era necessário continuar, porque sair do Egito e apenas ser libertos do Egito não finalizava o propósito de Deus, não finalizava o sonho de Deus para aquele povo. Era necessário prosseguir, era necessário continuar para que o sonho fosse realizado. E nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos como foi que aconteceu. Ninguém é feliz no deserto. Ninguém quer viver no deserto. Você quer viver em paz, você quer ter a sua casa, a sua família, o seu lar, você quer ter o seu emprego, você quer cuidar daqueles que são seus, você não quer continuar no deserto. Mas o deserto faz parte do processo. Pastor, mas eu não estou entendendo, pastor. Eu não quero mesmo ficar no deserto, mas faz parte do processo. O deserto, ele vai te fortalecer. O deserto vai te preparar, porque no deserto não tinha uma carne especializada, frutas, não tinha coisas boas para se comer, mas tinha aquilo que Deus enviava direto dos céus. Tinha providência de Deus. Por mais que você esteja passando pelo deserto e você não queira continuar no deserto, você vai entender: eu não quero estar no deserto, mas no deserto é Deus quem dá a providência para você. Nós vemos aqui que o povo ele passa pelo Mar Vermelho. E a palavra aqui nos fala sobre Josué. Josué ele acompanhava a Moisés em vários, ou em todos os lugares, era o braço direito aqui de Moisés. Moisés subia ao monte, Josué ficava no pé do monte. Então, se Moisés estava 40 dias, eu acredito que Josué, alguns dias esperando Moisés no pé do monte. Quando Moisés morre, o Senhor chama Josué e fala com ele. O Senhor trata com Josué: assim como eu fui com Moisés, eu agora sou contigo.
esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E o Senhor diz para Josué dessa maneira: eu vou fazer você liderar esse povo para passar a terra prometida, para passar pelo Jordão. Só que agora nós olhamos na situação, e eu gostaria que você se colocasse na posição de Josué. Um grande homem de Deus morreu, Moisés não estava mais ali, e agora ele tem essa responsabilidade. E o povo de Deus agora ouve a Josué, mas eles dizem dessa maneira: olha, Josué, se Deus for contigo, nós também estamos contigo. José agora ele vai ser testado, ele vai ser provado, e o povo coloca a fé de Josué em prova também. Se o Deus que foi com Moisés, ele for contigo, nós iremos contigo, e tudo aquilo que você pedir, Josué, nós faremos. E aí nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus usou a Moisés para pegar um cajado e colocar sobre o Mar Vermelho, e eles passaram pelo Mar Vermelho, e agora estão no deserto. E agora Deus usa a Josué para passar o Rio Jordão. E o Rio Jordão tem algumas características que nós podemos ver o como Deus agiu no meio desse povo, nesse tratamento de Deus com Israel, para os propósitos que Deus tinha para esse povo, para o sonho ser realizado para esse povo, para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Agora Deus pede que Josué atravessasse o Rio Jordão com aquele povo. E no versículo 5 nós vimos que o Senhor disse a Josué, e Josué diz agora ao povo: Josué, ele diz ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se você está com a Bíblia aberta, Josué 3, versículo 6, é a continuação da leitura. Josué 3, 6. E disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse Josué no versículo 7, e disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha aqui para mim. O Senhor está dizendo hoje: Josué, eu vou mostrar para este povo que eu também sou contigo. E como Moisés passou pelo Mar Vermelho, eu agora vou mostrar grandes coisas agora, através da sua vida. Eu vou mostrar a este povo que eu também sou contigo. Agora, para atravessar o Jordão, para alcançar o sonho deste povo de sair do deserto, houve uma convocação para se santificar. Houve uma convocação para que o povo se preparasse. Antes de recebermos bênçãos do Senhor, o Senhor vai dizer para você: santifica, purifica a sua vida, porque enquanto você estiver com a vida toda errada, com a vida toda atrapalhada, vivendo em pecado, a bênção não vem. Enquanto você está brincando de ser crente, a bênção ela é travada, ela é segurada. Mas quando você se coloca na posição e coloca e bate a mão no peito e diz: meu Senhor, me perdoa, me santifica, me purifica, e você começa a fazer propósitos com Deus, e agora o Senhor vai te preparando para passar pelo Jordão e alcançar a sua bênção, mas precisa santificar-se. Josué convoca o povo para a santificação. No versículo 8: mandarás os sacerdotes que levam a arca da aliança
E quando chegares à beira da água do Jordão, ali vocês parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor, o vosso Deus. Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 11: Vede a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomei agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, e assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, de toda a terra que tocar nas águas do Jordão, eles serão cortadas as águas que vêm de cima, e pararão e se amontoarão. Olha aqui para mim. O Senhor está dando as estratégias para Josué. Josué está passando as estratégias para o povo. Que parece algo semelhante das coisas que nós vemos nos dias de hoje. O Senhor usa um vaso para que o Senhor mande um recado. E o Senhor pede para que façamos algo. Passamos aqui por uma campanha de 40 dias de milagres. Vamos começar agora 40 dias de jejum pelos nossos amigos. E o Senhor vai nos direcionando. Mas quando o povo não obedece, nada acontece. Mas quando o povo, em geral, todos nós obedecemos a voz do Senhor, o Senhor começa a abençoar. Ele começa a livrar o povo da opressão. Ele começa a nos dar vitória sobre os nossos inimigos. E aqui a estratégia que Deus deu para Josué: pegue um homem de cada tribo, representando as 12 tribos de Israel. Se você vai ver que na palavra do Senhor vai falar muito sobre isso, quando tinha algo sobre Israel acontecer, pegava um homem de cada tribo, um representando cada tribo das 12 tribos de Israel. Foi assim quando eles foram espiar a terra, um de cada tribo. Agora novamente, nessa passagem, nós vemos que Deus pede a Josué: pegue um de cada tribo. Porque através de uma pessoa de cada tribo, o Senhor estava confirmando a bênção daquela tribo. Você possa imaginar, se uma tribo dessas 12 de Israel, se uma tribo falasse: não, nós não queremos enviar o nosso representante, essa tribo estaria fora das bênçãos do Senhor. Você concorda comigo? Então o Senhor sempre pega e fala: pegue um de cada tribo, para que algo aconteça. O Senhor dá essa ordem para que uma pessoa de cada tribo de Israel pudesse também acompanhar ali os sacerdotes e a arca que iria na frente. E quando esses homens colocaram o pé sobre o mar, sobre o rio Jordão, a água ela se secou, porque não era um riozinho qualquer, era um rio que se alagava nas beiradas e não teria como o povo passar. E o segredo da tribo aqui que nós vemos na palavra, ela se reflete agora nas nossas vidas. Você que está aqui, cada vida que está aqui, está representando a sua família, representa a sua tribo, representa a sua casa. Você que está aqui, você não está aqui apenas por você, você está por uma casa aqui sendo representada. Graças a Deus o Senhor nos deu a bênção, e no meu particular, de a grande maioria da minha família ser evangélica. Alguns já são pastores, 7, 8 pastores na família. Mas eu poderia falar aqui a minha esposa, dando como exemplo. Ela faz parte, é uma das pessoas da tribo, da família dela lá. Você está entendendo? É uma representante da sua tribo. E através dela se colocar na posição do Senhor, o Senhor alcança a sua família. E foi exatamente isso que aconteceu. Devemos ter uns 20, pelo menos umas 20 pessoas já estão lá servindo ao Senhor, cada uma na sua igreja, amém?
Então você aqui nessa noite, você se representa diante de Deus, representa a sua casa. Aqui nós falamos em tribo, mas agora nós podemos falar na nossa casa, no nosso lar. Cada vida que está aqui está sendo representada, está representando uma casa, uma família. Talvez você olhe para a igreja e você fala, não, mas a minha família está toda aqui, eu estou, minha esposa, meu filho, mas você não tem mais familiares? Você não conhece mais ninguém na sua casa, no meio da sua família, que ainda precisam alcançar o Senhor? Você está aqui representando essas vidas? E o Senhor fala para Josué entrar, e esses homens entrarem agora, mas a arca da aliança ia à frente. Olha aqui para mim. A arca da aliança, ela representa, para nós hoje, nós vemos ela como um simbolismo da presença de Deus. Mas a arca da aliança naquele momento não era apenas um simbolismo da presença de Deus, era verdadeiramente a presença de Deus estava ali onde aquela arca estava. Hoje nós temos aqui a representação de uma arca, temos uma aqui, outras igrejas você vai ver que tem uma representação da arca, e talvez não porque a arca fisicamente não está aqui, porque agora a presença de Deus, ela é sobre nós, através do Espírito Santo de Deus, amém? Mas naquela época, a arca que Deus pediu para construir, e não era uma arca apenas de madeira, a madeira era madeira nobre de acácia, e ela era forjada algumas partes com ouro, e toda em volta em ouro puro, e ali havia um maná dentro daquela arca, ali havia algo que representava a presença de Deus. Então a presença de Deus era representada pela arca, que o Senhor peça que a arca vá à frente. Diga assim comigo: a arca vai na frente. Nós entendemos que quando nós vemos a palavra do Senhor e a instrução que Deus deu para eles, que a arca deveria estar na frente, olhamos para nós hoje, a arca representa o próprio Deus, a presença de Deus, a presença do Senhor tem que sempre estar à frente, e nós seguimos a presença do Senhor, nós devemos acompanhar a presença de Deus, seguirmos a presença do Senhor. É o Senhor quem vai à frente das nossas batalhas. Se a arca estivesse atrás, eles não passariam o Jordão. Se a arca não estivesse com eles, eles seriam derrotados, porque ali representava a presença de Deus. Então a presença do Senhor sempre vai à frente, sempre vai à nossa frente. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai acabando com os nossos inimigos, Ele vai colocando terror nos nossos inimigos, porque Ele é poderoso, porque a presença de Deus é poderosa. Então tenha isso no seu coração. O Senhor sempre vai à nossa frente. Se você quer alcançar algum sonho, o Senhor tem que ir à sua frente. Você ora a Deus e fala: meu Senhor, prepara aquele meu emprego, meu Senhor, alcança aquele meu familiar, envia um anjo lá, meu Senhor, vai preparando aquele coração, porque quando eu chegar lá, eu vou falar do teu amor, e essa vida já vai estar preparada, porque o Senhor foi na frente. Ore ao Senhor e peça a Ele: Senhor, esteja comigo, mas nas batalhas esteja na minha frente. Eu falava aqui outro dia, quando eu era adolescente, entre meus 12 e 13 anos, 12 a 15 anos. Você já brigou na escola? Quem já brigou na escola? Eu já briguei. E essas questões de briguinha depois da aula, hoje não tem mais, né? Porque, acho que não tem, não sei. Porque tem polícia na frente da escola, mas não tinha polícia na frente da escola. E aí, alguém jurou dentro da sala de aula, na hora dos intervalos, que estava com talvez inveja de mim por alguma coisa. Gente, eu sou da paz, eu sou tão tranquilo, tão calmo, sempre fui.
E o menino lá falou: vou te pegar na saída. E eu falei para ele, pedi para dar Ricardo, né? Fala para ele que eu sou primo do fulano de tal. Era um amigo que nós tínhamos, que ele era um pouco maior que nós, ele era mais forte, o senhor conhece, era o Ico. Eu falei: eu sou primo do Ico, Osmar. Eu sou primo do Osmar. Sabe que o cara quis brigar comigo? Você é primo dele, ó, tô fora. Porque ele ia lutar a minha luta, ele ia lutar a minha guerra. Ia mesmo, de verdade. Você tem que colocar à frente aquele que é maior que você. Você tem que colocar na sua frente aquele que é mais poderoso que você. Porque nós não somos fortes, nós somos fracos e pedimos ao Senhor misericórdia para Ele nos fortalecer. Quem nos fortalece é o Senhor. Então você pega o Senhor, vai na minha frente, meu Senhor, porque essa luta não é mais minha. Eu já entreguei para o Senhor. O Senhor vai na minha frente e aí o Senhor faz você vencer essa batalha. E quer saber outra coisa? Só de você falar que o Senhor está contigo, o diabo já fica endemoniado, ele já não quer nem brigar com você mais, porque ele sabe que ele vai perder. O diabo, ele sabe que ele é um derrotado. E quando você clama o nome de Jesus, o sangue de Jesus, olha, aprenda isso. Num momento de luta, num momento difícil, clama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Pode gritar, porque isso sim funciona. É o sangue do Senhor Jesus. Ele tem realmente todo o poder. E quando você grita isso, o demônio vai embora. Se não sair a primeira, clama 2 vezes, clama 3 e quantas vezes precisar. Mas peça que o Senhor vá na frente, peça que Ele te ajude nas lutas e batalhas, porque Ele vai te ajudar a vencer, para que você possa estar realizando os seus sonhos que estão ligados em Deus, para que as promessas do Senhor que estão sobre a sua vida, elas possam se completar agora sobre a sua vida. Porque como nós dissemos, nós vivemos com sonhos realizados e sonhos não realizados, mas aqueles que vão se realizar com Deus em sua vida, espere a hora certa, espere o tempo do Senhor, porque na hora do Senhor vai acontecer, o Senhor vai mudar essa história, vai mudar esta vida ao teu favor, se você crer dessa maneira, em nome de Jesus. A palavra nos fala: assim que plantar os pés dos sacerdotes que levarem a arca do Senhor de toda a terra e tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas e as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Versículo 14. E partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam, apenas molhou os pés do sacerdote à beira da água. O Jordão ele transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita, e as águas elas paravam, elas que vinham de cima elas paravam, e levantavam-se como se fosse uma muralha, e muito de longe, lá da cidade de Adã, que fica do lado de Zareta, as águas que desciam ao mar de Arabá, e que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Vamos voltar ao início da mensagem. Josué, ele precisava de uma confirmação de Deus, que Deus era com ele. Moisés havia aberto, Deus usou para abrir o mar vermelho, e o povo disse: o Senhor é contigo agora, Josué, tudo que você pedir nós faremos. E o Senhor fala com Josué, e Josué fala com o povo, e eles obedecem. E agora o Senhor faz um milagre semelhante àquilo que aconteceu
Jordão para o povo passar. Só que tem um grande segredo aqui. A bênção que Deus deu para Moisés, eles passaram o Mar Vermelho para viver no deserto. Agora Deus abençoa Josué e agora eles vão passar o Jordão e não tem mais deserto. Eles vão passar o Jordão e lá está a terra prometida. Então a bênção de Josué agora, ela é maior do que a de Moisés, porque agora eles estão atravessando, não é porque tem inimigo, eles estão atravessando porque agora a bênção já está na frente. O Senhor está guiando aquele povo para a bênção que foi prometida, e a palavra do Senhor agora se cumpre aqui na vida desse povo, porque eles atravessam o rio a seco para entrar na terra prometida. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. O Mar Vermelho foi a salvação do povo, porque eles saíram dos seus inimigos que ali estavam. E agora o Rio Jordão representa agora um povo santificado ao Senhor, e a bênção e as promessas sendo cumpridas. Coloque de pé em nome de Jesus. A palavra nos diz, instrui, e Josué instrui o povo a se santificar. Talvez você pense, pastor, mas todas as vezes o pastor fala sobre isso, nós temos que todos os dias procurar santificação. Todos os dias. Existe essa luta dentro de você, eu tenho certeza, dentro de você. Às vezes você fala alguma coisa e depois você pensa, meu Deus, não deveria ter falado. Às vezes você toma algumas atitudes que não deveria ter tomado. Às vezes algumas pessoas caem em pecado e aí quando elas vêm, elas não sabem como que chegaram a esse ponto, porque nós temos que entender que se nós não vigiarmos do Senhor, não nos santificarmos do Senhor, vai chegar um momento sim que você vai cair se você não vigiar. Vigia, porque se você quer realmente bênçãos do Senhor, o Senhor ele te pede uma coisa: santificação. Ele pede que nós nos purifiquemos, nos santifiquemos, entregarmos nossos sonhos ao Senhor, e essa é a palavra de hoje, para que as promessas sejam alcançadas. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão e nós vamos orar a Deus. Se você entendeu essa mensagem, você já vai pensando nos seus sonhos. E você vai pedir ao Senhor que os sonhos e os propósitos que você tem, que sejam propósitos de Deus em sua vida. Se você entendeu essa mensagem, você entendeu que você precisa se santificar do Senhor, para que o Senhor venha cumprir a bênção sobre a sua vida. Se você entendeu essa mensagem, você vai entender e vai lembrar que você precisa deixar o Senhor à sua frente. É Ele quem vai à sua frente, é Ele quem vai cuidar de ti, é Ele quem vai cuidar e lutar as suas batalhas. Não é você, você não pode, você não consegue. Você peça ajuda ao Senhor, você peça ajuda ao Deus vivo, aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que está aqui nesse lugar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesta noite. Eu louvo e exalto o Teu santo nome. Meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Ensina, meu Senhor, a estarmos diante dos Teus propósitos, ó Pai. Meu Pai querido, que nós possamos alcançar, meu Pai, cada um alcançar a sua terra prometida. Meu Pai, representado aqui pelas nossas bênçãos, as promessas que o Senhor tem, Senhor querido, declarado à Tua igreja, declarado, Senhor querido, as famílias que estão aqui representadas, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos em Ti as nossas vidas, ó Pai. Entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família em Tuas mãos, ó Pai. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, alcança
as nossas lutas. Meu Senhor, vence as nossas batalhas, ó Pai. Nos fortalece, nos direciona, meu Pai. Nesta semana, Senhor querido, apresentamos a Ti desde já. Senhor, esta campanha de jejum amigo, meu Pai, nos mostra, Senhor querido, os 3 amigos que devemos orar. Nos mostra, Senhor, aqueles que nós devemos interceder, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Senhor, que cada nome seja tratado neste coração que aqui está, nesta mente que aqui está, em nome de Jesus. Eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço. Diga amém.